Olá, turma do áudio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta com mais um vídeo e, como eu havia prometido, hoje eu trago aqui as minhas avaliações do KZ ZX Pro. Acompanhe o vídeo aí. Muito bem, pessoal, no vídeo anterior nós fizemos aqui um unboxing, um abre-caixa aqui do ZX Pro, que é um mais novo fone aí da KZ, um dos fones mais novos da KZ. E nesse vídeo anterior era só para ver realmente como é que ele vem embalado, o que é que vem na caixinha, quais são os brindes. Esses brindes também é muito relativo, varia muito de vendedor para vendedor. Você pode receber desde uma caixinha muito simples e também há vendedores e há tipos de compras que você pode receber aí, alguns brindes especiais, tá bom? Nesse novo fone da KZ, eu disse no vídeo também anterior que uma coisa que me chamou a atenção e que eu gostei muito foi os cabos, os cabos novos agora, ou pelo menos os cabos que vieram com eles são cabos que eu achei melhor do que os cabos do KZ ZS10 Pro. Bom, mas se por um lado os cabos do ZSX são, para mim, melhores do que os cabos do ZS10 Pro, com relação ao som, a minha opinião já é um pouquinho diferente. Gente, antes de falar exatamente sobre o som da KZ, ou melhor, desse fone específico da KZ, deixa eu tentar no vídeo responder pelo menos algumas das perguntas que o pessoal faz aqui, nos nossos comentários, e também as críticas também, Eu recebi uma crítica muito importante aqui em um dos comentários, um colega fez uma observação de que as armaduras balanceadas, elas são muito antigas, de 1900 e lá vai pedras, E eu havia dito no meu vídeo anterior ou em um dos meus vídeos, que essa tecnologia foi popularizada pela KZ. De fato, os fones da KZ fizeram muita propaganda dessa tecnologia, mas ela realmente é uma tecnologia muito antiga. E o motivo pelo qual eu não fiz aqui um histórico dessa tecnologia é por uma razão muito simples, pessoal. Em 20 anos de trabalho com áudio, armaduras balanceadas nunca foram relevantes no segmento profissional. Eu sei que isso vai chocar muita gente, porque nós vivemos um momento na internet em que produção de conteúdo é mais importante do que informação. Esse não é um canal para produzir conteúdo, esse é um canal para compartilhar informação. Nos estudos profissionais em que eu passei, e eu tenho até hoje contato com muitos amigos, trabalho na área, os melhores fones já fabricados e utilizados por os melhores estúdios do mundo são da tecnologia mais antiga que existe. São apenas alto-falantes dinâmicos ou de neodímio, ou seja, simplesmente uma bobina e um ímã. Essa é a tecnologia mais antiga de alto-falante e é, por incrível que pareça, a mais eficiente. Inclusive, não só em termos de eficiência energética e sonora, mas como também em qualidade sonora, tá? O som produzido pelo alto-falante de bobina e ímã, ele é o que se aproxima mais do som natural, ok? É por esse motivo, então, que armaduras balanceadas não são assuntos de meio profissional. É uma alternativa que essas marcas utilizam, para fazer fones do tipo intraocular, porque elas são bem pequenas, Você consegue fabricar um componente muito pequeno que é apropriado para esse tipo de fone. Bom, mas vamos ao que interessa, que são as minhas impressões do KZ ZX Pro. Gente, a minha referência de fone é o Samsung SR950, que é um fone que tem uma resposta bastante flat. Vou colocar aqui para você ver na tela aí, o gráfico da resposta de frequência dele. Ele é um fone de entrada da linha profissional, existem fones muito mais caros e muito melhores também, com resposta muito mais flat, mas esse eu considero um fone bastante interessante, pelo preço e pela qualidade que ele proporciona na audição de referência. É claro que eu não quero aqui comparar um fone, é uma diferença brutal aqui entre um fone de alguns centímetros, como é o fone da KZ, ou qualquer outro tipo intraocular, e um fone desse tamanho, que tem um alto-falante muito maior. Em relação à sonoridade do KZ ZX Pro, eu sinceramente não gostei. Não gostei em relação ao modelo anterior, que é o ZS10 Pro.
Eu queria até colocar aqui para vocês verem a curva de resposta que eu encontrei no site aqui, no Phonographic, se eu não me engano, tá aqui para você ver aqui, a curva de resposta de frequência do KZ ZS10 Pro e também a curva de resposta do ZEX Pro. Embora no gráfico a curva de resposta do ZEX Pro, na minha opinião, né, ela esteja um pouco mais equilibrada, ela se aproxima mais, inclusive, de uma resposta flat, por algum motivo que eu não vou saber explicar para vocês, a sonoridade do alto-falante, ou melhor, do fone de ouvido, para mim ficou inferior ao ZS10 Pro, tá? Eu já havia feito aqui uma análise do ZS10 Pro, eu gostei, fiz as minhas observações. Nos graves eu achei ele bastante equilibrado. Médios, eu já disse para vocês que é uma característica da KZ, né, esse buraco nos médios, principalmente ali na região de 1K, né? Ele tem uma atenuação, isso é um padrão de todos os fones da KZ, eu já observei isso. 90% dos fones dele parece que usam o mesmo drive de grave. Por isso que nas curvas de resposta de frequência que eu analisei, e analisei de vários aqui, há essa característica, né? Eles têm um grave até legal, né, ali por volta dos 100 Hz ali, e lá em 1K, que é onde a gente vai perceber na música, né, a voz humana, né, e alguns instrumentos como guitarra, né, metais, enfim, instrumentos de média frequência, né? Violões, né? Estão nessa frequência de 1K, é muito proeminente esses instrumentos. E a KZ tem esse buraco aí, essa atenuação que eu acho muito grande para um fone que poderia ser usado como referência, né? Eu percebi que na maioria dos fones da KZ, essa atenuação é de 10 decibéis ou mais, o que é muito, tá? Para você considerar um fone para uso profissional. Só que, para ouvir música, isso é muito relativo, né? As pessoas podem gostar disso. Em relação, né, ao KZ ZS10 Pro, eu achei o ZX Pro inferior, tá? Eu percebi que ele continua com esse gravão de paredão de som, né? Se você já ouviu o som desses paredões de carro de som, eu achei o fone da KZ, o ZX Pro, bastante parecido com esse tipo de sonorização, ou seja, onde você tem grave demais, médios muito apagados e tem um agudo irritante. Eu não sei explicar o motivo, talvez essas armaduras balanceadas estejam sintonizadas para uma frequência que esteja no terceiro harmônico. Isso aqui, eu estou falando de assuntos que não precisa as pessoas que vão usar um fone saber, tá? Se for o caso, parece que realmente a KZ errou na equalização desse fone, tá certo? Harmônicos ímpares geralmente causam irritação nos ouvidos. E nesse fone, no ZX Pro, eu percebi que os agudos têm alguma coisa de muito irritante, que eu não percebo no modelo anterior, que é o ZS10 que eu avaliei aqui. Então, na minha opinião, né, para ouvir música, eu ficaria ainda com o ZS10 Pro, principalmente pelo preço, né, que é um pouco mais barato. Então, acho que no momento não vale a pena você mudar para um outro fone de ouvido da KZ, tá? Eu acho que é melhor esperar um pouco mais, talvez a KZ faça outras correções, inclusive a KZ vem recebendo muitas críticas por lançamentos excessivos de fone de ouvido, né? Esse lançado fone de ouvido com muito próximo um do outro, e eu acredito que seja por causa disso, né? O motivo talvez seja que eles estão recebendo feedback dos seus clientes e estão aprimorando essa tecnologia deles aí até chegar realmente ao fone ideal. Gente, só a título de ilustração, eu queria mostrar para vocês, eu vou deixar imagens aqui, porque eu acabei abrindo aqui o meu fone de referência, que é o Samson, ele está aqui do meu lado já aberto, tudo em nome da ciência para vocês entenderem. E eu deixei aqui algumas imagens, vou mostrar para vocês aqui, o tipo de drive que é utilizado, né, ou alto-falante, em um fone de referência. Vou deixar também a resposta de frequência aí, para você acompanhar, e fazer aqui uma observação. Mesmo num fone como esse aqui, que utiliza a tecnologia mais antiga que existe, que é o alto-falante de ímã e bobina, com apenas um elemento desse, foi possível fazer uma cobertura completa de frequência, desde os 20 Hz até os 20 kHz, com uma variação ali nos graves e agudos de apenas 5 dB, o que eu acho que foi um projeto bastante eficiente aqui da Samson. Aqui nesse fone, por exemplo, não existe nenhuma armadura balanceada. Como eu disse no começo do vídeo, armaduras balanceadas não são o padrão da indústria no segmento profissional.
é uma tecnologia que pode ser usada quando você quer fazer um fone em miniatura como esse aqui. Eu acho que nesse caso é válido, tá? Porque não é fácil você transformar um alto-falante desse aqui de mais de 5 centímetros em um dispositivo que precisa ter no máximo 1 centímetro. Então a gente compreende que realmente não é fácil fazer isso, né? E fazer isso com qualidade. Então a utilização das armaduras balanceadas como dispositivo em miniatura, elas até ajudam você, ou melhor, as empresas a fazer um fone de ouvido mais extenso nas frequências, né? Principalmente nos médios e agudos. Porém, em termos de qualidade, realmente eu não acredito que seja a melhor opção, tá? Eu e todos os que eu conheço que trabalham com áudio profissional ainda preferem fones de ouvido grandes, que ainda é a melhor opção para ter uma boa sonoridade. É claro que você não vai andar por aí com um alto-falante desse tamanho, né, para ouvir música no seu celular. Inclusive esse modelo da Samsung, o SR950, está muito barato no AliExpress. Você pode comprar ele por menos de R$300. É o fone que eu utilizo há mais de 4 anos para minhas produções de áudio. E eu acho que valeria a pena você investir num fone como esse, para que você vá acostumando os seus ouvidos a um fone de referência. Inclusive, por que eu falo muito aqui em fone de referência? Porque as pessoas elas estão procurando num fone como esse aqui, no intra-auricular, uma qualidade que eu acho que tem limitações físicas, né, para se alcançar. Eu acredito que esses fones não são realmente os mais apropriados quando você quer ouvir música de forma profissional. Mas para o dia a dia, eu ficaria ainda com a versão anterior, que é o KZ ZS10 Pro. Então tá aqui a minha avaliação. Na minha opinião, não vale a pena você investir nesse novo fone da KZ. Os meus ouvidos, que estão acostumados com fones mais planos, eu achei esse fone, o ZSX Pro, com agudos mais irritantes do que o ZS10 Pro. Você percebe que na curva de resposta, inclusive, do ZS10 Pro, esse finalzinho das altas frequências, ela desce em forma de escada, né? O que pode explicar, né, essa minha sensação de agudos mais equilibrados. No ZX Pro, eu percebo que esse final dos agudos tem picos muito elevados, né? Não é exatamente uma escada decrescente, é uma escada com picos muito excessivos. Eu acho que as armaduras balanceadas estão provocando essa sensação de agudos irritantes, principalmente, como eu já disse, se essas armaduras foram ajustadas para os harmônicos ímpares, né, das frequências de áudio. Então, isso pode ter ajudado aí, né, a causar essa sensação de agudos irritantes. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Acompanhe aqui o nosso canal. Agradeço se você der o like pra gente aqui, curtir, comente também, faça perguntas. E lembrando mais uma vez que esse não é um canal de produção de conteúdo, pessoal. Esse é um canal de compartilhamento de informação. É por isso que nós só fazemos vídeos aqui uma vez por semana, 2 no máximo, porque realmente não é do nosso interesse aqui fazer essa poluição de informação ou de conteúdo aqui na internet. Forte abraço para você, muito obrigado e aguarde que vem mais vídeos por aí.